Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos no dia 100, né? Essa é uma marca, né? Um número cheio, né? Completo, 100 dias da leitura. Que bom, né? Que Deus nos ajudou até aqui. Se a gente pensar, a gente já está quase avançando a 30, né, por cento, quase, pouca coisa, em 33% de toda, né, a leitura. O tempo passou rápido, né? E a gente foi construindo essa leitura, esse conhecimento dos ensinamentos de Deus para nossas vidas. Isso nos ajuda a refletir, a pensar, né, como Deus é bom, como Ele instrui ao homem, né, a sua obediência, porque Ele é o Criador de todas as coisas, né? E nós, hoje é o terceiro dia de uma carta que nós estamos lendo, que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Corinto. E na leitura do dia anterior, a gente viu que pelo menos 4 cartas, né, foram escritas entre os irmãos, né, de Corinto. A gente viu que 3 cartas, pelo menos Paulo, né, escreveu, uma foi extraviada e uma outra Corinto escreveu a Paulo. E se você perdeu já o dia de leitura anterior, convido para que você continue aqui e receber as instruções para poder ler o dia 99 da leitura. Então abra comigo a sua Bíblia e acompanhe a leitura de hoje no capítulo 9 de 1 Coríntios, Novo Testamento, né? Nova Aliança. Capítulo 9 nós vamos ler hoje, 9, 10 e capítulo 11. Então Paulo, ele no seu capítulo 9, ele vai continuar, né, ajudando, instruindo os irmãos de como eles deveriam viver, né, em Corinto. E Corinto ajuda bastante essas cartas a nos também a nos colocar em aplicação nos dias de hoje, porque a gente vive momentos, né, que muitas vezes são parecidos ou iguais o que estavam acontecendo, e aí essa carta vem nos ajudar a instruir de como a gente tem que, né, nos arrepender, mudar nossa forma de viver. Capítulo 9, versículo 1, Paulo vai abrir mão de seus direitos. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Ele diz assim: acaso eu não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com os meus próprios olhos? Não são vocês resultados de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente eu sou para vocês. Vocês mesmos são provas de que sou apóstolo do Senhor. Esta é a minha resposta, aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer os seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçem o boi, para impedir que ele coma,
enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. Portanto, quem ará e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito de uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direitos de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E aos que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os anunciam as boas novas, vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar, de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impedido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesses por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, a minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com judeus, vivi como judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tendo encontrar algum ponto em comum, como todos fazendo tudo possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então aqui no capítulo 9, Paulo vai dizer sobre o quê? Sobre o ganha-pão de um trabalho daquele que realmente dedica a sua vida ao evangelho. Que essas pessoas, têm recebido dos irmãos lá de Corinto, eles são dignos disso, que ele também era digno, E ele optou por não receber, é uma opção. Porque quando vai entender os estudos, Paulo, ele opta por não receber, justamente para não se vincular às divisões que estavam acontecendo lá no capítulo 1, como ele citou. Porque
se uma família, de alguma forma, custeia, né, ele pode criar esse vínculo com essa família, com essas pessoas, né? Isso quando eu estudei a carta aos Coríntios, né? Eu me lembro, né, disso, que foi uma opção que Paulo optou para ele se sentir realmente livre em poder pregar e não ter nenhum vínculo com nenhum tipo de politicagem ou mesmo esse vínculo, como ele disse lá no capítulo 1, de ter grupos, né? Que ele fala, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, ou seja, essa divisão, e muitas vezes, né, lá na igreja tinha esse tipo de problema, e então ele optou por não ser sustentado, porém, as pessoas são dignas, né? E é interessante, como eu disse, né, os vínculos da primeira aliança com, né, a nova aliança em Cristo, como tem essa sinergia, né, dos capítulos de Deuteronômio que a gente leu no último livro, com o 1 Corinto. Né? Se lembra que Deus instruiu Moisés para que os levitas ficassem responsáveis somente, né, pelas coisas do templo, né? E o templo que não tinha, na verdade, com o encontro ali das tendas, né, o tabernáculo que foi ali construído para onde eles levavam as ofertas a Deus, né, as tribos, né, as 12 tribos levavam as suas ofertas, os sacrifícios a Deus. Os levitas, eles tinham, né, eles recebiam os dízimos, as primícias, eles poderiam, né, se beneficiar dessas primícias, ou cada um tinha que né, dar isso porque por condições de quem estava cuidando das coisas do Senhor. Né? Então, Paulo ele está também fazendo essa correlação. Pessoas são dignas de receber, né? Inclusive a gente vai, se tiver oportunidade de ler, dignas de receber honorários dobrados, a gente vai ver isso. E eu sei, irmãos, que talvez você que está lendo, né, acompanhando essa leitura, infelizmente, Jesus ele vai advertir em suas parábolas, inclusive no próprio livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele vai advertir aqueles que se acha que aqueles que são servos do Senhor, nesse caso para esse tipo de trabalho, né, os trabalhos como levita, como Paulo, essas pessoas, Jesus adverte que essas pessoas não deveriam abusar, né, desses conservos, ou seja, ser líder, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque isso traz uma certa hierarquia, e isso que dividiu a igreja, né? Isso que faz essas pessoas, inclusive, usurpar, né, desses benefícios e tudo mais. Então, existe realmente um limiar, né? Que essas pessoas acabam muitas vezes, algumas delas, e acabam infelizmente criando uma forma, generalizando, né? As pessoas acabam generalizando todas por ver alguns que ocupam espaço de certa liderança e usufruindo, né, da pobreza das pessoas para criar benefício próprio, né? Mas não é isso que Paulo tá trazendo, e nem é isso que Deus instruiu Moisés na questão, né, para as ofertas para os levitas. Essas pessoas são dignas, sim, de receber, porque afinal elas estão cuidando das coisas espirituais e levando, né, trazendo o alimento espiritual para todos, né? Tá sendo um instrumento de Deus, e Deus está assim orientando lá Moisés, e Paulo também está aqui, né, advertindo os irmãos a isso. Então, que a gente possa fazer realmente uma oferta para Deus e orar para essas pessoas que trabalham, né, a Deus, que se dedicam à vida.
eu tenho, né, dedicado a minha vida ao Senhor, procurado colocar Ele mesmo em primeiro lugar e ser uma oferta, né, àqueles que aqui me acompanham, não só nessa leitura, mas já venham há algum tempo priorizando essas coisas. E realmente é um trabalho muitas vezes solitário, é um trabalho muitas vezes árduo e não reconhecido. Uh, e eu entendo o que Paulo está escrevendo aqui, né? Não generaliza e saiba, né, realmente aonde, né, você frequenta. Se Jesus Cristo, ele é o pastor, ele é o verdadeiro líder, né, da nossa igreja, né? Ele que está comandando tudo isso, ou se isso está na mão de pessoas que estão usufruindo disso. Mas não faça que isso seja genérico, né? Existem trabalhos muito de pessoas que são dignas realmente desses honorários dobrados, né? Como Paulo aqui está dizendo. Capítulo 10, então, ele vai instruir a questão da idolatria, né? E ele vai falar assim no versículo 1: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpente. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Ó, que interessante, né? As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Deus é fiel e não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Né? Nós vemos já isso no deserto. O próprio Jesus, ele suportou, né? Continuando, quando forem tentados, ele mostrará a saída. Deixa eu só grifar aqui. Para que consigam resistir. Versículo 14 de capítulo 10 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados, fujam do culto a ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmo o que eu digo é verdade. Versículo 16. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pense no povo de Israel. Acaso os que comiam os sacrifícios não partilhavam do mesmo altar?
Versículo 19. Então, o que estou tentando dizer? O que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou o que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e também o cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa do demônio. Acaso não atreveremos a desrespeitar os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Versículo 25. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivos de consciência, pois o Senhor é a terra e tudo que nela há. Se há um descrente os convidar para uma refeição, aceite o convite. Se desejarem, coma o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas é para outra pessoa. Afinal, por minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam. Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer que vocês comam, quer que bebam, quer que façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, mas faço o que é melhor para os outros, a fim de que os outros sejam salvos. Né? Olha que interessante, né? Primeira coisa, ele vai ressaltar tudo aquilo que aconteceu lá no deserto. Né? Olha a correlação de novo. Né? Tá vendo o porquê a gente está, inclusive, lendo, né, essa sequência de forma diferente? Uma sequência muito interessante, né, que os irmãos do passado, né, estudaram. Alguém estudou. Né, eu não tenho a fonte exata, mas o fato que essa leitura que nós estamos fazendo, né, que não é uma leitura sequencial das escrituras, ela tem, né, as suas intercalações entre os livros, ela tem correlação. Né? E Paulo aqui vai, né, falar para esses irmãos lá em Corinto, para lembrarem do que aconteceu lá no deserto. Né? O quanto o povo foi desobediente e as consequências que eles receberam disso. Né? Quase 23 mil, não, 23 mil morreu num só dia por conta da imoralidade sexual. Né? O quanto eles também fizeram, né, idolatria. Né? E isso teve consequências, e Paulo está alertando isso. Então Paulo está dizendo sobre, ele continua, né, na metade do versículo aqui em diante, justamente para falar sobre a idolatria, o cálice, né, de Jesus, né, quem é Deus, esses alimentos que eles estavam, como a gente já falou nas leituras anteriores, não lembro se foi ontem ou anteontem, sobre alimentos, né, oferecidos a ídolos. Eu falei que muitas vezes irmãos que trabalhavam no comércio, que tinha esses alimentos, inclusive, que eram oferecidos aos outros ídolos, da qual eles faziam parte, muitas vezes em reunião, Paulo está falando, olha, não tem problema, afinal, tudo vem de Deus. Né? Mas se um irmão
está te falando sobre que esse alimento realmente é um oferecido a eles, procura então não comer, né? Para justamente ganhar o irmão e não escandalizar o irmão por aquilo. Então, inclusive, né, eu já coloquei aqui um vídeo sobre alimentos, né, o que se deve ou não hoje comer. Então, Paulo ele está trazendo isso aos irmãos de Corinto. Capítulo 11, continuando, né, Paulo vai instruir agora a respeito do culto público. E acompanhe então comigo o último capítulo da leitura do dia de hoje. E ele fala assim, continua, ele fala, ó, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Olha que interessante, né? Eu consigo imitar alguém na medida que esse alguém imita Cristo. Essa é a relação. Se essa pessoa não imita Cristo, não tem por que a gente, né, imitá-lo. Mas tem irmãos que realmente têm comportamentos alinhados com Jesus. E que isso sirva realmente de exemplos, de honra, né? E é o que Paulo está falando aqui. E ele fala no versículo 2, eu os elogios porque vocês sempre têm lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhe transmiti. Olha que interessante, né? Às vezes a gente pega a carta de Corinto e senta o pau nos irmãos, né? Só fala que todos os irmãos eram problemáticos e que... Não, Paulo ele começa, né, na saudação, dizendo da importância do trabalho que ele fez, a importância dos irmãos, que irmãos realmente seguindo. E aqui é uma instrução, né? Como Moisés fez as instruções. Sempre tem, né, pessoas tementes ao Senhor, né? Isso já é exemplo, né? Deus exterminou o mundo, mas ele viu pelo menos uma família, né? Noé. E sempre Deus está olhando, né, aquele justo, né? Então ele fala, ó, eu elogio, no versículo 2, eu os elogio porque vocês sempre têm lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhe transmiti. Mas quero que saiba de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra a sua cabeça se cobre para orar ou profetizar. Mas a mulher desonra a sua cabeça se orar ou profetizar sem cobri-la, pois é como se estivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo, e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes das mulheres. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido? Pois ele lhes foi dado como manto. Mas se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. E as igrejas de Deus pensam da mesma forma. Versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, ouça que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Até certo ponto, eu creio, supondo que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam que são aprovados.
Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome enquanto os outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa para onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu o elogie? Certamente não o elogiarei por isso, pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Faça isso em memória de mim, sempre que beberem e sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comer desse pão e beber desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Assim, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois quem come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Então aqui Paulo ele vai dar a instrução de como os irmãos deveriam cultuar a Deus. Então estava havendo o quê? Uma desordem, né? Uma desordem na questão, né, do culto público, né, entre homens e mulheres e entre a ceia do Senhor, né? Pessoas não havendo de comum acordo. Ele começa a carta retratando isso, né? Até por conta dessas divisões, eles estavam tendo essa dificuldade, esse problema, essa falta de desunião, né? Essa desunião, né? A falta da união, de eles entenderem o que de fato deveriam fazer, inclusive na ordem, né, da ceia do Senhor. A importância de eles entenderem o que era realmente a ceia do Senhor. E assim, então, nós encerramos aqui, né, a leitura de hoje. E ainda, né, temos ainda mais alguns capítulos para lermos, né, a primeira carta aos Coríntios. Então a gente já tem, se Deus permitir, mais 2 dias, né? 2 dias nós encerraremos aqui. E você vê que essas instruções que Paulo está dando aos Coríntios, a gente vê essa mesma, né, correlação de Moisés, né, instruindo o povo no deserto, para que haja realmente obediência ao Senhor, as coisas que Jesus Cristo aqui para Paulo, né, ele recebeu, né, você viu a instrução aqui? Ele está instruindo os irmãos a respeito do Senhor, do que ele recebeu, né, o que eu recebi do Senhor. E, pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor, versículo 23, de Coríntios 11. Como isso é interessante. E Moisés também está instruindo aquilo que ele recebeu de Deus, né?
Bom, vamos então encerrar aqui e vamos fazer então uma oração a Deus. Pai, querido Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, te agradecemos por termos as suas sagradas escrituras, aonde ela nos instrui e nos ajuda a fazermos aquilo que lhe convém, Pai, aquilo que o Senhor nos ajuda a compreender e ser instruídos a agradá-lo, Pai, porque o Senhor nos criou para termos relação com o Senhor íntima e sermos instruídos, Pai, a seguir as suas instruções. Perdoe-nos, Senhor, por sermos muitas vezes desobedientes, até filhos rebeldes. Mesmo que nós aceitamos o Senhor, aceitamos Jesus Cristo, a fim de seguirmos e sermos discípulos de Jesus, mas muitas vezes temos condutas, Pai, que o desagrada, condutas que nos levam a caminhos, Pai, de perdição. Então suplicamos para que o Teu Espírito Santo venha nos encher a nossa vida e sermos guiados pelo Senhor, para termos a plena certeza de que nós estamos no caminho certo. E nós pedimos isso, pedimos a Tua ajuda, Pai, a Tua ajuda divina para sermos guiados pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para conosco. Ajude a termos comunhão contigo, Pai, através da igreja, juntamente com os irmãos, através das escrituras sagradas, através da oração, do jejum, dos louvores, para que a nossa vida seja uma vida íntegra e dedicada ao Senhor, buscando o Teu reino. Ajude que o Teu reino seja manifesto, Pai, dentro de nós, aqui na terra, como é feito aí no céu. Senhor, te agradecemos por mais esse dia, mais essa oportunidade de poder abrir as suas sagradas escrituras e lermos esses 100 dias. Até aqui o Senhor nos abençoe e pedimos a tua continuidade da tua bênção para nós seguirmos a ler toda a escritura, Pai, toda a sagrada, esses 66 livros, e que essas leituras possam realmente transformar a nossa vida, não pelos nossos esforços, não pelas nossas próprias formas de pensar ou agir, mas de entender que o Senhor está agindo através, por nós, tá agindo através de nós, Pai. E que essa leitura atinja, Pai, outras pessoas que possam ser abençoadas também. Nos proteja, nos guarde, nos livre de todo o mal, nos ajude a ser supridos em todas as nossas necessidades, Pai. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, então a gente assim encerra mais esse dia, 100 dias de leitura. Espero que essas leituras tenham te abençoado. E quero convidar você a permanecer comigo, todos os dias nesse encontro diário. E se você que está passando aqui ainda não é inscrito, eu quero convidar você a se inscrever, porque toda vez que eu subir um vídeo novo, você então pode ser notificado, se você se inscrever. Então, ao final desse vídeo, aparece uma imagem minha aqui, você clica, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho para então você receber, toda vez que eu subir um vídeo novo, uma notificação aqui. Você quer ler o dia de ontem, da Carta aos Coríntios? Aqui também vai aparecer no final do vídeo um card. Você clica e assiste então, acompanha a leitura do dia 99 dessa carta de Paulo aos irmãos de Coríntio. Deixo aqui abaixo a descrição desse vídeo, nos 100 dias de leitura dos vídeos aqui na descrição. Tem um bônus que eu estou deixando aqui, um bônus de uma aula, se devo ou não comer coisas consagradas a ídolos ou não, que tipo de alimento. Ali eu acredito que vai te ajudar também. Bom, essa é a primeira vez no 100º aqui, eu quero também convidar vocês a irem numa plataforma
chamada Eduz. Ali eu estou também organizando essas leituras diárias. Estou colocando alguns outros bônus de aula lá. Eu também estou separando ali onde eu pretendo colocar todo o panorama desses 66 dias de leitura. Eu vou também deixar aqui na descrição e você pode ir lá. E ali eu vou te dar alguns presentes, alguns bônus, se você concluir 100%, né, ou das leituras. E então vai ser uma plataforma onde vai estar tudo organizado ali. Ali você vai ter um investimento, né, mensal disso. Então Deus te abençoe e, se assim Deus permitir, estarei aqui amanhã para a leitura do dia 101, para continuarmos, né, a seguir com essa carta aos Coríntios. Que Deus te abençoe.